A paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós estamos iniciando mais um Pra Teu Louvor. Hoje veremos assuntos também muito relevantes e que te darão um norte para conhecer um pouco mais a sua voz. Lembrando que cada voz é única e por isso o conteúdo de hoje também deve ser considerado, deve ser absorvido a partir desse olhar da individualidade vocal de cada um de nós. Vamos à nossa aula? O nosso conteúdo hoje é modos de fonação. Nós vamos explicar quais os tipos de fonação. Para isso, vamos primeiramente entender, na verdade relembrar, porque já falamos desse assunto nas nossas aulas, o que é fonação. Vamos a essa imagem. Aqui nós temos o aparelho fonador, toda a estrutura, todos os sistemas que atuam em conjunto para produzir a nossa voz na sua totalidade. Os subsistemas da produção vocal, eles atuam em conjunto. Por que subsistemas? Porque cada parte dessa tem a sua função. Se nós olharmos no todo, de todo o funcionamento corporal, mas em relação à produção vocal, essas partes, essas etapas do nosso corpo têm também uma particularidade direcionada à produção do som, à produção da voz. Essa estrutura respiratória, a estrutura da produção do som especificamente, ou seja, região onde o som tem o seu início, e também a região de articulação e ressonância da nossa voz, funciona em conjunto e tudo isso produz um tipo de fonação. Vamos associar essa questão de tipos de fonação a uma textura vocal. Se nós queremos relacionar ao som, que é o produto final, né, da voz, cada uma dessa tem uma textura. Cada um modo, cada um tipo de fonação tem uma textura individual, que tem a ver com o volume de ar produzido na região pulmonar, tem a ver com o trabalho das pregas vocais e, consequentemente, o som que sai pelos nossos articuladores e os nossos ressonadores. A resistência, ela vai influenciar na vibração das pregas vocais. Que resistência é essa? Resistência sofrida com o ar em contato com as pregas vocais, ou seja, essa resistência gera a fonação. Esse evento fonação acontece nessa região. Modos de fonação. Vamos entender um pouco mais precisamente o que de fato é modo, o que é tipo de fonação. Eles são a forma de produção vocal, ou seja, de produzir o som da nossa voz. E quando nós falamos da produção vocal, os modos de fonação, eles têm uma especificidade em relação à fonte, ou seja, região glótica. O que acontece ali na minha região de pregas vocais que vai gerar esse tipo de som, esse tipo de fonação da nossa voz. Região das pregas, onde o som é produzido. Os modos de fonação também são uma resposta vocal sobre diferentes estados emocionais. Nós vamos olhar sobre esse aspecto do estado emocional. Quando eu estou triste, a minha voz ela vai soar de um jeito. Quando eu estou ansiosa ou até nervosa, ela pode soar de outro jeito. Quando eu estou feliz, contente, muito animada, ela vai soar de outro jeito. Porque tudo isso faz parte de um sistema neuromuscular que está em atividade, e essas atividades neuromusculares, elas produzem um resultado que é um som da nossa voz. A adução glótica, vamos aqui pensar nesse termo adução glótica. Nós sabemos que abduzir é abrir e aduzir é fechar. Então, os modos de fonação, eles se relacionam com o momento do fechamento, ou seja, quando as pregas estão em movimento de vibração, produzindo assim o som da fonte na região das pregas vocais.
Essa adução, ela tem relação com o fluxo de ar que está passando pelas pregas vocais. Então, os modos de fonação, diante de toda a explicação que nós podemos dar sobre esse assunto, temos essas duas questões principais, que são a adução glótica e o fluxo de ar. A qualidade dessa adução, a intensidade dessa adução e também a qualidade e intensidade desse fluxo de ar. O que determina a intensidade do som da nossa voz é produzido por este fluxo de ar. Como eu acabei de falar, os modos de fonação têm uma relação de dependência do fluxo passando entre as pregas e acontecendo esse fechamento, ou seja, essa adução. Então, o que determina a intensidade é quanto de ar eu mando para a minha região glótica. Nós vamos considerar os tipos de fonação, os modos de fonação. Então, nós temos soproso, fluido, neutro, e aqui nós temos em parênteses, porque esse é um modo de fonação que muitas vezes ele pode não acontecer. Alguém pode ter ou esse aqui, e esse não. Mas nós vamos entender o passo a passo de todos esses tipos mais à frente. Nós colocamos aqui essa observação da abdução à adução. Ou seja, eu sigo essa sequência do soproso até o tenso. No soproso, eu estou me relacionando mais à abdução, onde a prega vocal está aberta. Gradativamente, ela vem fechando e tendo mais contato uma com a outra. Vamos seguir para nós continuarmos no entendimento desse assunto. Em relação ao modo de fonação soproso, quais as características que nós temos? Nós vamos ver as características de cada um desses modos e mais à frente também veremos a imagem que nós temos na região da prega vocal quando falamos de cada um desses tipos, ok? Então vamos lá. Modo de fonação soproso. As pregas vocais estão com pouca aproximação, elas estão vibrando com pouca aproximação, ou até mesmo com nenhuma aproximação. E sim, nós podemos ter uma pessoa falando ou cantando com excesso de ar passando, excesso de ar saindo na região glótica, sem as pregas vocais estarem aproximando-se. Isso sim é possível. O ar, além de ele sair em excesso, ele também sai com muita rapidez, ou seja, essa pessoa tem uma perda de ar muito grande, porque o contato com as pregas deixa um espaço muito grande ali na fonte glótica e, consequentemente, esse ar sai com maior facilidade e maior rapidez também. Nesse modo de fonação soproso, nós também temos um risco de ressecamento da musculatura da laringe. Pelo fato de ter um excesso de ar passando por ali, essa região pode ser ressecada, pode estar ressecada, isso pode acontecer. E isso não é saudável, né? Vamos pensar em questão de saúde. Ressecamento da estrutura laríngea, especialmente das pregas vocais, não é saudável porque isso vai influenciar no som da nossa voz. Então, queremos que todo o processo de produção desse som tenha qualidade, tenha saúde. Isso é o mais importante, que nós tenhamos saúde vocal. O modo de fonação fluido. Seguimos. Aqui nós temos um contato completo entre as pregas vocais. Temos também uma característica fundamental desse tipo de fonação, que é voz leve. Não é uma voz pesada, apesar de as pregas vocais estarem com contato completo, aproximação completa, elas não estão promovendo um movimento de tensão, de apertamento, de constrição. Aqui no modo fluido não existe esse tipo de característica, tensão, apertamento, constrição. É uma voz leve. Isso resulta
essa vibração, esse fechamento completo com leveza, com sutileza, resulta numa economia vocal, porque eu não gasto desnecessariamente as minhas estruturas com esse movimento vibratório. Eu também tenho de característica nesse modo fluido maior volume do som vocal. E aqui, o que me dá essa característica? É um fechamento rápido entre as pregas vocais. Elas estão fechando com uma boa aproximação e com também rapidez e produzindo voz leve, produzindo economia vocal, sem tensionar, sem estressar, vamos dizer assim, a estrutura muscular de laringe. Neutro, modo de fonação neutro. Aqui, o fechamento ou a aproximação também das pregas vocais é ainda maior. Ou seja, elas estão mais próximas, o movimento de vibração faz com que as pregas se aproximem bastante. Essa é uma voz mais afirmativa. Lembrem que no modo fluido, vamos voltar, no modo fluido eu tenho uma característica principal dessa sonoridade, a leveza. No modo neutro, eu tenho uma voz afirmativa, ou seja, uma voz mais consistente, que se afirma quando a pessoa está falando ou até mesmo quando ela está cantando. Nesse momento, eu também preciso de um fortalecimento muscular, considerando que no modo neutro, temos maior aproximação entre as pregas e uma voz mais afirmativa, um pouco mais potente, vamos dizer assim. Temos ainda o modo de fonação firme. Eu fiz uma observação sobre esse modo firme. Nas literaturas, nos artigos acadêmicos, esse modo firme, ele não é tão considerado, porque isso vem através de estudos vocais. Profissionais que trabalham fazendo pesquisas nessa área da fonação, até mesmo relacionados à acústica vocal. Vamos entender então como se configura, como se determina o modo firme. Aqui nós temos um parâmetro de voz com um fechamento completo, ou seja, a vibração está aproximando, fechando bem as pregas vocais. Temos uma saída de ar com maior controle, porque se eu tenho maior aproximação, eu não tenho excesso de ar passando entre as pregas. Mas nós precisamos ter, nesse modo firme, uma atenção em relação ao controle, porque ao volume, aliás, porque se eu tenho aqui muita aproximação entre as minhas pregas vocais, isso quer dizer que elas podem, não necessariamente estão, mas elas podem estar trabalhando com um movimento de excesso de aproximação, excesso de vibração fechada, e isso pode gerar uma tensão, uma constrição, na verdade, na minha região glótica. Então, quem tem esse tipo de característica de fonação, sempre vai precisar ter cuidado com o seu volume vocal para não tensionar a voz. Temos ainda o modo tenso, modo de fonação tenso. O que isso quer dizer? Nesse momento, eu tenho um apertamento muito grande entre as pregas vocais, tenho uma tensão que ela pode ser percebida através do som. É uma pessoa que fala ou canta com uma voz muito tensa. Tenho um lugar de risco. Quem tem o modo de fonação tenso sempre está cantando no seu limite, na sua extremidade. E isso não é saudável, porque gera muita constrição, gera muita tensão, e eu posso gerar também lesões na região da minha laringe pelo fato de cantar sempre com tensão. Por que é interessante nós sabermos os modos de fonação? Porque isso te ajuda a conhecer melhor a sua voz. A partir do conhecimento dessas informações, da absorção dessas informações, você vai agora se ouvir, tanto falando ou cantando, e vai aprender a discernir qual é o seu tipo de fonação. Sua voz é soprosa? É uma voz leve?
e não tem sopro, você consegue controlar? É uma voz um pouco mais afirmativa ou é uma voz tensa, que vive no limite? Quando você está cantando, você vai no agudo ou no grave ou no médio, mas ela está sempre tensa. Então, aqui a gente aprende a administrar e conhecer os nossos modos de fonação. E uma observação, o mesmo cantor não necessariamente vai cantar o tempo inteiro com a voz firme. Ele pode diversificar esses tipos de fonação. E, aliás, é muito interessante que o cantor conheça os modos e saiba realizá-los. Nós já vamos entender o porquê disso. Vamos aqui agora à nossa imagem. Esse é o momento mais importante, na verdade. Modo de fonação soproso. Vocês podem ver que eu tenho um espaço grande entre as pregas vocais. Elas não estão totalmente aproximadas. Consequentemente, enquanto eu estou falando ou cantando, se as minhas pregas vocais estão nessa configuração de pouca ou nenhuma aproximação, existe excesso de ar saindo entre as pregas. Consequentemente, pelo excesso, esse ar também vai sair com muita rapidez. Temos um modo de fonação fluido. Aqui nós já podemos perceber que temos uma aproximação entre as pregas. Existe um trabalho de aproximação adequada. Não tem tensão, mas também não tem frouxidão. Vamos entender assim. Esse tipo de fonação fluido, ele é muito usado por cantores líricos, por exemplo. Lembrem que eu falei uma característica do modo fluido? É uma voz leve, equilibrada, com volume vocal. Os cantores líricos, eles, consequentemente, pela técnica desenvolvida no estudo, durante a formação, absorvem e, na verdade, desenvolvem uma característica de voz leve. Nós já até vimos aqui nas nossas aulas trechos de cantores líricos cantando, fazendo um exame de videolaringoscopia, uma estroboscopia. A característica é uma voz mais leve, mais colocada, com uma cobertura maior. Esse trabalho de musculatura funcionando com uma aproximação adequada, um controle do fluxo de ar, controle do volume, gera também no nosso trato vocal uma cobertura maior, o que dá a característica de som do cantor lírico. Modo de fonação neutro, ou seja, aqui já temos um pouco mais de aproximação, temos uma voz mais afirmativa. As pregas, vejam a diferença. Aqui as pregas estão aproximadas em toda a sua extensão. Aqui elas estão aproximadas, mas nessa região superior existe um espaço. E, consequentemente, essa configuração me dá um tipo de som, essa configuração me dá outro tipo de som. Aqui temos o modo de fonação tenso. Se os irmãos perceberem, cada um de nós pode analisar, existe tanta tensão nessa estrutura que a minha epiglote também está aparecendo. Porque a estrutura de laringe, vamos considerar que essa é a estrutura de laringe, ela está trabalhando com tensão, com apertamento. Temos aqui o modo de fonação tenso. Se cada um dos irmãos perceberem, nessa imagem até a epiglote está aparecendo, porque existe tanto apertamento. Imaginem que essa é a estrutura de laringe. Ao invés de estar funcionando com equilíbrio, ela está funcionando com tensão, apertamento. Essa é uma voz tensa. Até fiz um exemplo para que os irmãos possam perceber a qualidade tímbrica, qualidade sonora de uma voz tensa. Nessa situação, nós trabalhamos com os limites. O limite da força muscular, o limite da aproximação. Então, aqui eu tenho excesso de trabalho muscular, tenho
pouco fluxo de ar, porque as pregas estão muito aproximadas, não existe espaço para esse fluxo ter continuidade na região de laringe, na região das pregas vocais. Então, essa imagem nos mostra um pouco mais, nos faz entender melhor como funciona na prática, fisiologicamente, cada um desses modos de fonação. Então, vamos supor que nós temos essa realidade de configuração muscular. A minha voz seria dessa maneira, com muito ar saindo. Pode até se assemelhar a um sussurro. Na verdade, o modo sussurrado é ainda um modo anterior ao soproso. Aqui nós temos uma pessoa com um bom fechamento, mas uma voz muito leve, que seria, por exemplo, o cantor lírico. Se você conhece algum cantor lírico e já ouviu cantando, provavelmente você vai lembrar dessa qualidade de som, sempre com muita cobertura, leveza, firme fechamento, controle de ar, volume. Cantando, essa pessoa alcança notas agudas, graves e médias com um volume grande. E aqui nós abrimos um parêntese para até mesmo explicar o porquê do cantor lírico não usar microfone. Porque toda a sua estrutura corporal já funciona adequadamente para produzir esse grande volume de voz. Então, o cantor lírico não tem a necessidade de um outro aparelho para amplificar o som da sua voz, porque o seu próprio corpo, a sua própria fisiologia faz isso para ele. Aqui nós temos o modo neutro, então já é uma voz mais afirmativa. Dessa maneira, é uma voz firme e afirmativa. Eu tenho muito fechamento, mas eu também preciso ter cuidado com o controle de ar que está passando por aqui e a aproximação dessas pregas para não me gerar tensão. Nessa região, como eu já dei o exemplo, é uma voz muito tensa. E sim, existem pessoas que falam ou cantam com essa estrutura, com essa configuração de fonação. O cantor, como eu falei há pouco, ele pode passear entre os tipos de fonação. Como seria esse passeio, esse uso de todos os tipos ou de mais de um tipo de fonação? As emoções expressas no som vocal, elas resultam em diferentes tipos de fonação. Lembrem-se do que eu falei no início da nossa aula, no início do nosso assunto. Quando eu estou triste, quando eu estou nervosa, quando eu estou ansiosa, muito alegre, isso pode gerar diferentes sons da minha voz, diferentes timbres da minha voz, que é resultado de diferentes tipos, modos da nossa fonação. A expressividade, quando eu quero expressar na música, no canto, uma determinada característica, uma determinada emoção, eu vou colocar naquele som, um determinado modo de fonação. A adução, vamos relembrar o que é adução? Fechamento, aproximação. Nesse momento, nós precisamos ter a consciência do que está acontecendo na região das pregas vocais. Por quê? O trabalho feito aqui em cima, ou seja, o trabalho feito pelo filtro da nossa voz, cavidades de ressonância, nossos articuladores, eles só poderão desenvolver um bom trabalho se a fonte estiver equilibrada. Se essa adução estiver acontecendo equilibradamente, também tendo um bom fluxo de ar passando entre a região das pregas vocais. Se nós não tivermos essa qualidade, esse equilíbrio, nós faremos compensações nos nossos ajustes do filtro. Ou seja, os meus articuladores eles vão ter que trabalhar dobrado. As cavidades de ressonância, elas não conseguirão amplificar o som e resultar em um som de qualidade, porque aqui não tem qualidade. Pensem, o que acontece aqui
é consequência do que eu tenho aqui, de respiração. O que acontece aqui é consequência do que eu tenho aqui e aqui, ou seja, na fonte e no meu suporte respiratório. O sistema fonador, ele está interligado. Um andar depende do outro. Então, como sempre falamos em relação à produção vocal, nada é isolado. A versatilidade do cantor. É sempre interessante que o professor de canto, ou seja, o profissional da voz cantada que acompanha o cantor, leve o cantor a conhecer todos os modos. Eu posso ter um modo de fonação específico para a minha voz, porém é interessante que eu conheça todos os outros, para que eu saiba administrar a minha voz com maior qualidade, com consciência e inteligência vocal. A palavra-chave, o termo-chave é economia vocal, cantar com lucro. Então, esse assunto, modos de fonação, nos permite um desenvolvimento, estudo vocal com essa linha, economia, lucro, não gastar a voz, não desgastar a voz, não usar as minhas estruturas em excesso, em tensão, em constrição. Esse assunto nós ainda veremos à frente também, momentos práticos relacionados aos modos de fonação, e todo o conteúdo precisa ser estudado por você de acordo com as suas características vocais. A sua individualidade é fundamental em todo momento de estudo da sua voz. A paz do Senhor, até o nosso próximo programa. Até logo!